Aleluia, aleluia. Nós viemos glorificar o nome do Senhor. Eita glória. Nós sabemos, irmãos, que um momento como esse, onde nós reservamos para estar na presença de Deus, grandes coisas vão acontecer, podem acontecer. Por quê? Porque depende da expectativa minha e sua, do nosso coração. Então, a presença gloriosa já está aqui, a palavra, a unção, você já está aqui e, portanto, não precisa de mais nada. O ambiente já está pronto, propício para acontecer grandes milagres, grandes respostas. E é isso que vai acontecer. Amém, irmãos? Nós estamos num culto de celebração. E eu quero dizer para você que esse momento é o momento onde a gente se acomoda, a gente dá as boas-vindas. Fez alguém aniversário essa semana? Quem foi que fez aniversário essa semana? Bem, eu não recebi nenhum convite, né? Então, provavelmente não teve. Eu espero que a pessoa me convidasse, né? Mas, se você não fez aniversário, nós vamos passar essa parte, porque se tivesse a gente ia orar. Tá tendo um ruídozinho e eu quero que a gente ajeite isso aqui. Alô, alô, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Selma. E aí, tá tudo beleza? Vamos continuar? Aleluia. Nós vamos, irmãos, nós temos muitos desafios para fazer o culto da presença do Senhor e honrar somente a Ele, né? Primeira coisa é que pessoas ainda estão chegando, elas vão se acomodar, aí tem o barulho, aí tem algumas outras coisas e a gente precisa ir nos aquietando para poder a gente prestar atenção somente nele, amém? Então eu quero que você já fique com o seu coração pronto, né? Hoje eu vou dirigir e vou ministrar, porque há uma necessidade, considerando algumas pessoas, né, que não puderam estar aqui. E aí, como somos um corpo e um membro não pode fazer determinada função, o outro tem que fazer, né? Mas o bom é que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E junto com você, que é membro e que está aqui, nós vamos realizar aquilo que o Senhor tem para realizar hoje. Nós vamos receber da parte de Deus a nossa porção. Nós estamos aqui para o culto, ele consiste nisso. Em você dar ao Senhor o que é devido a Ele, né? Todo louvor, toda honra, toda glória. E receber da parte dEle aquilo que você precisa. Porque nós vivemos um relacionamento com Jesus. E nesse relacionamento tem que haver das duas partes uma contribuição, não é? Então, no momento de culto, o culto onde a gente reorganiza, se junta para celebrar o Senhor, ele consiste em os fiéis oferecem ao Senhor aquilo que eles têm de melhor, o seu louvor, a sua adoração, aquilo tudo que você trouxe para o Senhor, para celebrá-lo, e Ele então, em resposta, Ele vai trazer para nós o alimento que nós precisamos, a unção, as palavras de sabedoria, a instrução que você precisa. E eu quero dar graças a Deus pela oportunidade, porque, queridos, é um privilégio muito grande falar das coisas de Deus, amém? Não é verdade? Então, hoje nós vamos falar, eu coloquei até um título. O título de hoje que eu quero que nós saiamos daqui entendendo, o Senhor tem liberdade de mudar a direção desse culto, a hora que Ele quiser. Eu me coloco diante dEle como um instrumento, se Ele quiser ministrar cura, se Ele quiser ministrar o que for no meio do seu povo, Ele tem total liberdade. Não é verdade? A gente não vai engessar o Espírito Santo de Deus, dizendo, não, eu só vou falar isso. Não, a gente se prepara, mas a gente fica disponível para o Senhor fazer o que Ele quiser. A princípio, nós vamos trazer um pouco de instrução a respeito da glória de Deus, amém? O título que eu pensei no meu coração foi Como viver para a glória de Deus. Sabe, tem gente que não tem esse tipo de instrução.
Muitas vezes você vai em um culto, num ambiente de igreja, e você sai de lá muitas vezes, alguém diz, viva para a glória de Deus, você tem que viver para a glória de Deus, e você sai de lá com uma interrogação bem grande, como? Né? Como é que eu vivo para a glória de Deus? Muita gente não sabe, ou não tem um manual, não tem ali uma dica. Hoje nós vamos falar de algumas formas que a gente pode fazer para viver para a glória de Deus, segundo a sua palavra. Amém? Tudo bem? Então, eu já quero fazer uma espécie de introdução para você. Todo mundo se aquietou? Vamos nos aquietar, vamos nos sentar e vamos dizer para o Senhor que nós agora somos todo dele. Faça uma confissão para você. Vamos fazer uma confissão juntos? Diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu dedico todo o meu ser a prestar atenção no Senhor e na sua palavra. Diga que os meus olhos, eles sejam para te ver, que a minha boca, para falar com o Senhor. Diga com a minha mente, eu vou captar, pegar aquilo que o Senhor tem para mim. O meu espírito está pronto. Diga: Pai, eu te agradeço, porque eu estou aqui, vivo, respirando, capaz de receber do Senhor aquilo que eu preciso. Para que você possa se conectar, para que você possa se aquietar. Eu descobri, queridos, que Deus não fala com a gente enquanto a gente está muito agitado. Porque a gente precisa se aquietar. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, quando a gente se aquieta, quando a gente fica tranquilo, quando a gente desarma, quando a gente tira aquilo que está nos distraindo, a gente está pronto para ouvir o Senhor. Amém? E eu estava dizendo para vocês que tudo que existe hoje, que foi criado por Deus, foi criado para manifestar a glória de Deus. Eu quero que os irmãos interajam comigo dizendo amém, é isso mesmo, eu estou entendendo. Por quê? Porque senão eu não sei se você está compreendendo, amém, irmãos? Então, como você está vivo, como você está respirando, eu quero ver em você interação, eu quero ver em você um entendimento, eu quero ver que você está recebendo, eu quero que haja uma conexão, amém? Existe uma unção aqui, e a unção que você recebe é a unção que você honra. Então se conecta com a unção, porque vai dar certo, amém? Aleluia. Aí aqui, eu estava dizendo para vocês que tudo que Deus criou, Ele criou com o objetivo de manifestar a glória dEle. Aí você começa a pensar, o que Deus criou? Vamos lá. Ele criou os céus, criou a terra, criou o mar, criou as pessoas, criou os animais, criou as florestas, os céus, as nuvens, as estrelas, os astros. Ele criou os bichinhos minúsculos, os animaizinhos pequenininhos que a gente nem sabe o nome, que são seres vivos. Ele criou com o objetivo de manifestar a glória dele. Manifestar, querido, é tornar manifesto. É dizer assim: eu quero que eles vejam, eu quero que todo mundo veja, eu quero que todos percebam a minha glória. É esse o objetivo de Deus ter criado todas as coisas que Ele criou. Tudo que existe, seja grande ou seja pequeno, o objetivo é mostrar a glória de Deus. Aí, eu não sei você, mas a primeira vez que eu vi o mar, eu fiquei sem palavras. Literalmente, eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que pensar, porque eu nunca imaginei algo tão grande. Que você não vê o fim, você olha para lá, olha para cá, e você não vê fim. E aquilo expandiu a mente da pessoa que vê o mar. Não é assim? Foi com vocês também a reação? Quando eu vi o mar, eu fiquei:
Gente, o que é isso? Eu nunca imaginei que tinha algo tão grande. Alguém que nasceu no meio do mato, alguém que a única coisa grande que via até certa idade era o papai e a mamãe, né? Era o pai e a mãe, que eram maiores. E depois, quando você vai crescendo, algumas coisas são referência de grandeza para você. Você não tem muita ideia, muita referência de grandeza. Por exemplo, quando eu, até os meus 19 anos, se alguém me perguntasse, Natália, diga uma coisa bem grande. Talvez eu dissesse, é minha casa. Às vezes a gente fala o mundo, mas a gente olha para a imensidão e a gente também acha que é grande. E o mar e as coisas que Deus criou, eles foram criados para manifestar a grandeza de Deus. O objetivo de Deus, quando os seres humanos, ou quando todos olhassem as coisas que Ele criou, dissessem, uau, deve ter um Deus poderoso, inteligente e muito poderoso, glorioso, que fez isso aqui. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Não foi bem assim que aconteceu, não é verdade? Não é bem assim que acontece. Mas você pode me perguntar, Natália, o que é então a glória de Deus? Eu sei que a gente tem algumas definições, se a gente for começar a falar, né, buscar palavras, o que é então a glória de Deus? Aí eu anotei aqui para eu não me perder, para dizer direitinho para você. Eu vou ler. A glória de Deus é o que Ele é a sua essência, a essência da sua natureza, o peso da sua importância. Ele é o seu esplendor, a demonstração do seu poder, o ambiente da sua presença. Tudo isso é a glória de Deus. Quando alguém diz assim, o poder de Deus se manifestou, a glória do Senhor se manifestou. A presença de Deus é a glória de Deus. A Bíblia diz que em alguns momentos que Deus se manifestou, Ele se manifestou, a sua presença se manifestou, porque Deus está em todos os lugares. Amém, não é isso? Deus está em todos os lugares. Mas existem duas formas dele estar. Ele está na sua presença onipresente em todos os lugares, mas tem a sua presença manifesta. Ele se manifesta em determinados lugares, em determinados ambientes, para fins específicos. Ele não é aleatório, né? Ele não anda fazendo as coisas assim, aleatória. Natália, por que é importante eu saber disso? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente precisa aprender sobre a glória de Deus para a gente entender um princípio número 1 de Deus ter colocado a gente na terra, que é dar glória a Deus. Amém? A glória de Deus é a expressão da sua bondade e de todas as suas outras qualidades que são inerentes à natureza dele, ao ser de Deus. Então, a glória de Deus, ela já faz parte da característica de Deus. Glória. Bem, Ele é glorioso, Ele nunca perde a sua glória. Amém, irmãos? Ele nunca perdeu. Hoje é uma coisa interessante que eu fiquei pensando, será que tem como acrescentar mais na glória de Deus? Não tem. Vamos imaginar o sol, ele brilha bem muito. Que ele está bem distante daqui, se ele aparecer e você estiver com os olhos abertos, você pode ficar cego. Da mesma forma como não é possível aumentar o brilho do sol, a claridade do sol, não é possível acrescentar mais nada à glória de Deus. Porque ela já é em seu total, em seu pleno esplendor, Deus. Em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele cria, em tudo que Ele realiza, Ele faz na sua totalidade. Ele não faz pela metade. Por que é importante entender isso? Porque senão eu e você vamos ficar pensando que Deus falhou em criar a gente. Eu acho que Deus me fez pela metade. Eu acho que Deus, de repente, até falhou em alguma coisa aqui.
Não, ele não erra nas coisas que ele faz. Ele não faz as coisas pela metade, ele faz na plenitude. Amém, irmãos? Na plenitude. Então, irmão, você é pleno em Deus. Você foi feito completo, perfeito, inteiro. E ele não fez enganado. Você não é obra do acaso. Você não foi feito, não foi colocado aqui por acaso, não. Você veio com um objetivo já definido, um propósito claro para o Pai. E Ele te deu as habilidades específicas para você vir para cá e realizar o que você tem que fazer. Aleluia! Então, querido, como é que eu vivo para a glória de Deus? Essa é a grande questão. Certo, a Natália? Deus, na sua plenitude, me criou para que eu desse glória a Ele. Não foi? Nós não vimos isso no primeiro? Diga assim, eu fui criado para dar glória a Deus. Aleluia! Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 38. Êxodo 38, no versículo 18. Diz assim. Aqui nós vamos ver Moisés pedindo para Deus, para ele mostrar a glória. Êxodo 38, 18. Moisés disse: então peço que me mostre tua presença gloriosa. Aí no 19, o Senhor respondeu: eu farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Amém, irmãos? Aleluia, vocês estão aqui? Então você já se perguntou como Moisés, dizendo assim, Moisés, Êxodo 33, 18. Moisés, você já se perguntou que nem Moisés? Moisés, Senhor, eu quero ver a sua face gloriosa. Me mostre a sua glória. Vocês se lembram daquele dia em que Jesus chamou alguns apóstolos e foi para um monte orar? E lá ele se transfigurou na presença daqueles apóstolos. E os apóstolos ouviram como ele é glorioso. E eles ficaram sem saber o que dizer, igual eu diante do mar. Pedro ainda ensaiou alguma coisa, disse assim, está tão bom aqui, né? Vamos fazer umas cabanas, umas tendas, uma para mim, outra para o Senhor, e outra... A Bíblia diz que ele não sabia nem o que estava dizendo. Acho que ele ficou sem palavras, igual eu, quando estava diante do mar. Porque diante da presença gloriosa, você não tem o que dizer. Eu creio, irmãos, a Bíblia diz que quando a presença gloriosa do Senhor veio encher o templo, ninguém podia nem entrar e nem ficar de pé, por causa do peso da glória do Senhor naquele lugar. Eu creio, irmãos, que assim como naqueles dias, o Senhor criou a mim e a você para manifestar a glória dele, e nada impede de ele vir com o seu peso de glória aqui, para que nós possamos manifestar para o mundo lá fora a presença gloriosa do Senhor. E eu vou dizer mais uma coisa para você que eu achei muito interessante. Que o Senhor disse assim, você quer ver minha glória? Tudo bem, vamos fazer assim, a minha face você não pode ver. Eu vou te colocar aqui numa fenda, numa rocha, e eu vou passar, e você vai ver a minha bondade. Aleluia. Existe um estudo que diz que quando o Senhor botou ele na fenda, por quê, irmãos? Porque Moisés não era nova criatura, não tinha uma capacidade de estar na presença do Senhor, ele era o natural. E ele não poderia estar na presença gloriosa do Senhor, porque senão ele seria, se ele manifestasse a glória dele totalmente como ele é, não dava certo para aquele povo e para Moisés também. Ele disse, eu vou te colocar na fenda, vou te proteger e eu vou passar. Quando eu passar, eu coloco a minha mão para te proteger, e quando eu passar, você pode olhar e ver as minhas costas. Deus tem costas, viu, irmãos? E pode ver as minhas costas. E sabe, no estudo que eu vi outro dia, diz que quando a presença de Deus passou, que o Moisés se levantou e olhou e viu as costas de Deus, ele ficou bondoso, maravilhoso, glorioso, Deus bom,
Deus Pai da eternidade. Ele viu a glória de Deus, ele viu a bondade, a santidade, ele viu tudo o que Deus é, ele viu uma parte do que Deus é na verdade. Deus é bondade, irmão, Deus é santidade, Deus é glorioso, e a sua glória manifesta hoje de algumas formas. E eu quero dar uma boa notícia para você. Você, igreja do Senhor Jesus, é a forma que Deus hoje, em 2021, está usando para manifestar ao mundo a glória dele. É a igreja que manifesta a glória de Deus. É a igreja que tem o poder de botar a mão no enfermo e ele ser curado. E o povo dizer glória a Deus. É a igreja que tem o poder de amar as pessoas apesar da perseguição e o povo dizer glória a Deus. A manifestação da glória de Deus hoje é através da igreja, claro, também. Porque Jesus não deixou de ser Jesus, ele está aqui na sua palavra e é dele que nós estamos falando hoje. É sobre essa palavra, é sobre esse Jesus. Diga, a minha Bíblia é a palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus é Jesus. Diga, ela é poderosa para me curar, para me libertar, para me prosperar. Aleluia! Aí, onde é que você pode encontrar a glória de Deus? Basta, irmão, que você olhe ao seu redor. Basta que você olhe para o seu irmão, olhe para a pessoa que está aí do seu lado. Marido, olhe para mim. A glória de Deus está manifesta na pessoa aí que está do seu lado. Quando você olha ao redor e você vê tudo que Deus criou, você vai ver a manifestação da glória de Deus. Agora eu vou dizer para você o perigo de não se fazer isso. Porque a Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 1, que nós vamos abrir, que Deus tem uma ira reservada para as pessoas que decidiram não reconhecer a glória dele. Abra lá, Romanos, capítulo 1, no versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz: assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. 19. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. 20. Por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, eles podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, a sua natureza divina. 21. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram e nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Vocês sabem o que isso está dizendo aí? Esse texto está falando dos seres humanos pecadores. A Natália e todo mundo não é pecador? Não. Hoje, depois de Jesus, só fica pecador quem ainda não entendeu o sacrifício de Jesus. Porque Jesus, ele veio a esse mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu e você, salvos em Cristo Jesus, não mais pecadores, na nossa natureza pecaminosa foi removida. Você e eu podemos pecar,
podemos cometer pecado, porque a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos. Mas a natureza pecaminosa que definia você como pecador, você em Cristo Jesus não tem mais. Aleluia! Porque a ira de Deus vem contra os pecadores perversos. Eu estava estudando sobre perverso, o que é a perversão, o que é ser pervertido. Existe uma conotação muito forte para a questão do sexo, né? Perversão sexual. Mas a perversão, o perverso, é todo aquele que perverte, que muda, que transforma em outra coisa do que aquilo que de fato é. Aquilo que Deus criou. Vou dar um exemplo para você. Você conhece uma formiga? A formiga glorifica a Deus sendo formiga, porque ela foi criada como formiga. Então todas as formigas glorificam a Deus sendo formiga. O homem foi criado para ser homem e ele glorifica a Deus sendo homem, fazendo as coisas de homem. A mulher, ela foi criada para ser mulher, e como é que ela dá glória a Deus? Sendo mulher, fazendo coisas próprias de mulher, porque foi assim que Deus criou. O cachorro glorifica a Deus sendo cachorro, porque foi criado para ser cachorro. Os pássaros, todas as coisas que foram criadas. Agora, o perverso, ele diz: não, eu não sou isso, eu sou aquilo. Ele está pervertendo, ele está mudando aquilo que Deus criou, dizendo que aquilo que Deus criou não é verdade, porque a verdade é o que ele está dizendo. Esse é o perverso pecador. A Bíblia está dizendo que a ira de Deus vai vir contra essas pessoas. Por quê? Porque eles estão pervertendo a verdade estabelecida de Deus. Deus tem um atributo que é a imutabilidade. Ele não muda, irmãos. Deus, ele não precisa mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje, ele vai ser o mesmo eternamente. Não precisa de uma versão atualizada. E não adianta alguém dizer que vai criar outra coisa porque não concorda. Aí esses vão receber a ira de Deus, porque eles permanecem no pecado, embora a solução para o pecado já foi enviada do céu, mas eles não querem. Vocês entendem? Quem está recebendo? Aleluia! Eles viram o que Deus criou. Eles entenderam, porque eu falei para você que quando eu vi o mar, eu disse, mesmo que eu fosse débil, eu ia dizer, glória a Deus, alguma coisa muito grande criou isso aqui. Mas o perverso diz assim, que negócio de mar vermelho se abrir, não, aquilo ali foi um fenômeno da natureza, que negócio de milagre, vocês ficam acreditando nessas coisas de não sei quantos anos passados. O perverso, ele quer mudar as coisas que Deus criou. Amém? E é por isso que vem a ira de Deus contra essas pessoas. Natália, mas Deus não é amor? Justamente porque Ele é amor, que Ele tem que tomar uma atitude. É justamente, eu estava lendo sobre a história de Israel e ele disse, olha, vocês não me obedeceram, eu vou enviar meu servo Nabucodonosor, ele vai levar vocês para o Egito, mas entendam, isso eu estou punindo vocês porque eu sou Deus que amo vocês, mas não posso deixar impune isso que vocês fizeram. Eu amo vocês, mas não posso deixar passar em branco isso aqui, esses pecados de vocês. Porque Deus é amor, irmão. E porque Ele é amor, Ele não vai tolerar o pecado. Ele já enviou a solução do pecado. Ele matou Jesus. Ele esmagou o corpo de Jesus, porque assim Ele estava acabando com o pecado. E ainda assim as pessoas preferem o pecado, quando Deus já disse, eu tirei o pecado. E se você acreditar em mim, no sacrifício que eu fiz, então eu tiro todo o pecado e você agora está limpo diante de mim. Mas as pessoas preferem o pecado. E é por isso que vem a ira. Vocês estão entendendo? Não era nem sobre isso, mas eu disse para você que o Espírito Santo tem liberdade.
Aleluia. Nós estávamos lendo Romanos, dizendo que o perverso pecador, ele está querendo dizer para todo mundo que a verdade é mentira e que a mentira é a verdade. E nós, irmãos, estamos aqui para levantar, para glorificar a Deus, sendo quem nós verdadeiramente fomos criados para ser. Verdadeiramente fomos criados para ser. Quando eu e você somos quem nós fomos criados para ser, nós estamos dando glória ao nosso bom Deus. Ao longo da história, Deus, ele vem se revelando para as pessoas. Ah, Natália, por que Deus falou com Moisés na sarça? Era a glória de Deus manifesta. Porque Moisés precisava de um nível, ele tinha um nível de revelação. Aí depois, ele vai se manifestando. Primeiro no Éden, não foi? Se manifestou no Éden, a Moisés, no tabernáculo, no templo. Por meio de Jesus. E agora por meio da igreja, como eu falei para você. Ele foi chamado de fogo consumidor, uma nuvem, um trovão. Não é que ele foi chamado, ele se manifestou de várias formas. Uma luz brilhante. Meu Deus. A Bíblia diz que no céu a glória de Deus fornece toda a luz necessária, porque a glória de Deus ilumina tudo lá. Não tem dia, não tem noite, porque a glória dele é suficiente. Hoje Deus se manifesta. A melhor forma de você ver Deus hoje, Natália, eu posso ver Deus hoje? Pode. A glória de Deus, você pode olhar para Jesus Cristo que você vai ver a glória de Deus. Vamos ler Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, lá no versículo 3, leia comigo o que é que está dizendo. Amados, nós só falamos aqui o que está na palavra. A nossa mensagem, ela é respaldada pela Bíblia. Se a Bíblia não é suficiente para tornar claro para nós algo, então a Bíblia diz assim no versículo, que se a luz que há em ti for trevas, quão grandes serão essas trevas? Então a luz que nós temos é a palavra de Deus e ela é suficiente para iluminar o nosso caminho, amém? Então por isso, está escrito aqui em Hebreus capítulo 1, no versículo 3. O Filho, quem é esse Filho? Jesus Cristo. Ele irradia a glória de Deus. Ele expressa de forma exata o que Deus é. E com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso no céu. Jesus Cristo é a manifestação visível, exata de quem Deus é. Ai, Natália, eu não conheço Deus, eu nunca vi Deus. Você nunca olhou para Jesus? Porque Jesus é a manifestação exata de quem Deus é. Graças a Deus por Jesus, porque agora Deus não é mistério mais para nós. Você pode conhecer Deus. Você pode conversar com Deus. Você pode se relacionar com Deus em Jesus Cristo. Através de Jesus, a manifestação de Deus é Jesus Cristo. Amém? A Bíblia está garantindo. Lá em 2 Coríntios, abra lá. 2 Coríntios 4, 6. Vai falar algo também a respeito de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Conhecêssemos quem? Deus. Na face de quem? De Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, nós conhecemos a Deus. Você pode entender o que Deus quer. Qual é o caráter de Deus. Você pode saber como? Conhecendo e se relacionando com Jesus Cristo. Amém? Ninguém nunca viu a face de Deus. A glória de Deus não pode ser aumentada. Ela não pode ser melhorada, como eu já disse. Mas nós temos uma instrução. Sabe qual, queridos? Nós somos orientados, na verdade, instruídos a reconhecer a glória de Deus,
Amém? Repete comigo, diga, eu tenho que reconhecer a glória de Deus. Também nós somos instruídos a honrar a glória de Deus. Porque os pecadores perversos, aqueles que estão destinados para a ira de Deus, eles viram a glória de Deus em tudo que Deus criou. O céu, a terra, o mar, as estrelas, que ninguém pode criar uma vida, um ser humano que nasce. Ninguém pode fazer um ser humano, mas eles não reconheceram. E outra, nós somos instruídos a declarar a glória de Deus. Declarar a glória de Deus é abrir a sua boca e dizer: a glória de Deus manifesta. Eu reconheço que isso é a glória de Deus. Porque, queridos, sem fazer isso, sabe o que acontece? Você não está declarando a glória de Deus. Nós somos instruídos também a louvar a sua glória e a refletir a sua glória. Olha aqui só, e viver por sua glória. Queridos, eu e você, cristão em Cristo Jesus, nós temos que refletir a glória de Deus. Como é refletir? O povo lá fora do mundo tem que ver Jesus em mim e em você. Tem que ver a glória de Deus em mim e em você. Eu vejo Jesus em você, eu vejo paz em você, eu vejo bondade em você, a bondade de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus em você. Nós somos instruídos como cristãos. Queridos, se a gente está indo para as igrejas e a gente não consegue manifestar a glória de Deus nessas características, a gente tem que fazer uma avaliação em nós mesmos se a gente não está sendo só religioso, só frequentador de igreja. Mas nós fomos transformados em Cristo Jesus para manifestar a glória de Deus. Amém? Aleluia. Por que, Natália? Porque Ele merece. Merece ou não merece? Se Deus criou todas as coisas, então Ele merece toda a glória. E sabe o que é grave, gravíssimo, que eu vou trazer uma instrução para você? Uma vez que Ele criou tudo, Ele merece toda a glória. Ele é digno. Apocalipse 4:11 diz, Apocalipse, capítulo 4, no versículo 11, diz assim: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque criaste segundo a tua vontade. Agora eu vou dizer o que para você, o que é o cúmulo da rebeldia, o cúmulo do absurdo. É Deus criar algo e esse algo se rebelar contra Ele. Porque o que Ele espera é que o que Ele criou para manifestar a glória dEle, agora queira a glória para si e se volte contra o seu Criador. Só existe duas das criações de Deus que não dão glória a Deus, que erram, pecam em dar glória a Deus: os anjos caídos, que são os demônios, e as pessoas. Os anjos caídos, porque eles não dão glória a Deus, porque foram feitos para ser anjos não caídos, mas gloriosos. E eles caíram da glória porque não souberam dar glória a Deus, não reconheceram e não se submeteram a Deus. E as pessoas, porque querem glória para si. Uma vanglória, uma glória vã. Sabe, pessoas que querem que a glória seja minha, que o reconhecimento seja meu, que os aplausos sejam meus, que os elogios sejam meus, que o reconhecimento todo, eu quero que todo mundo reconheça que eu sou. Essa está roubando a glória de Deus e está em terrível pecado, porque foi o pecado de rebelião, o mesmo pecado que fez com que Lúcifer fosse lançado de cima lá para baixo, destituído da glória. A vanglória que os homens fazem questão de ter hoje é uma glória vã. O que é algo vão? Que não leva a lugar nenhum, que não faz sentido, que não tem motivo, que não serve para nada. Eu estava lendo a história dos hebreus e Deus dizendo: eu vou destruir essa nação aí. Eu quero ver onde é que vai a glória que ela disse que tem.
Eu quero ver diante de mim a glória e o poder que essa nação diz que tem. Eu vou mostrar para eles a minha glória. Então, queridos, eu e você estamos aqui ouvindo essa palavra hoje à noite, para você entender que eu e você nascemos para a glória de Deus. E se nós não damos glória a Deus com a nossa vida está correndo um terrível perigo. Porque tudo que Deus criou, Ele criou para manifestar a glória dEle. E se você tem buscado glória para você, você tem que se arrepender o mais rápido possível. Porque você quer que todo mundo te reconheça. Porque você quer que todo mundo diga que você é o certo. Porque você quer que todo mundo ache que você sabe todas as coisas. Não aceita uma instrução da parte de Deus, vai perecer. Nós não podemos viver desse jeito, nesse nível. Não é verdade? Nós precisamos entender. Para a glória de Deus, eu preciso me submeter. Antes que seja tarde, irmão. Antes que seja tarde, eu e você precisamos desse reconhecimento o mais rápido possível. Reconhecer que fomos criados para manifestar a glória de Deus. E que se eu tomo essa glória para mim e não devolvo para Deus, eu estou correndo um sério risco. E eu não quero a minha vida correr num sério risco. A gente já tem risco demais para correr aqui nessa terra. Nós já temos risco suficiente. Nós não queremos, queridos, que o Deus Todo-Poderoso, que prescruta todos os corações, que vê os pensamentos, que sabe das intenções do nosso coração, Ele venha nos dizer que nós estamos reprovados diante dEle. Por isso nós precisamos fazer uma avaliação na nossa vida. Amém, irmãos? Hoje é dia de celebração. Você veio celebrar o Senhor. Eu disse, você veio celebrar. E Ele está tratando de nós. Ele está cuidando de nós. Amém? Como eu disse, em todo o universo, somente 2 de todas as coisas criadas por Deus falham em glorificá-lo. São os anjos caídos, que são os demônios, e as pessoas que ainda decidem viver para a glória própria, uma vanglória. Porque elas não querem dar glória a Deus. Esses dias eu estava vendo na rede social uma moça falando sobre questão de dinheiro, né? Tipo, como você investir, vamos dizer. E ela é uma influencer. Ela estava instruindo as seguidoras dela. E aí a pessoa mandou um feedback, disse assim: olha, fulano, com as suas instruções eu melhorei meus rendimentos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, graças a Deus. Aí a pessoa, a influencer, disse: graças a Deus nada, foi você que conseguiu, não foi Deus não que fez, foi você. E aquilo me chocou, porque isso é característica de quem não conhece a Deus. Quando é uma pessoa que não conhece a Deus, tudo bem, nós não estamos aqui para julgar. A Bíblia diz que quem julga o povo que não conhece Deus é Ele, não somos nós. Mas nós da igreja, nós povo de Deus, nós cristãos, nós precisamos vigiar se a gente não está tomando a glória para nós. Será que eu quero que o povo da igreja venha tudo falar comigo, fique dependendo de mim, que eu quero ser uma instruir as pessoas, eu quero que elas me procurem? Porque às vezes, no afã, no desejo de ganhar fama, notoriedade, as pessoas não levam os outros a Jesus, levam para mim. Aí fica preso a um guru, é guru que chama? Uma pessoa que responde todas as dúvidas. Fulano, como é isso? E como eu faço isso? E como é que eu vou ali? Ou seja, essa pessoa, eu tenho que conectar as pessoas com aquele que liberta. Procure Jesus, procure na sua Bíblia, procure o Espírito Santo, vá se relacionar com o Espírito Santo. Vocês já viram que virou moda? Agora só ficar perguntando nas redes sociais: pastor, é pecado isso? Pastor, é pecado aquilo? Pastor, isso, aquilo? Porque as pessoas não querem mais se relacionar com Jesus, não querem ler a Bíblia para descobrir o que é pecado e o que não é. É mais fácil pegar uma pergunta pronta. Mas isso não traz libertação, irmãos. O que liberta é o entendimento de toda a verdade. Entender a verdade é que nos liberta. Eu fui liberta, irmãos, quando eu entendi que eu vim dos céus para cá e que a minha vida aqui não é para mim.
É para Ele. Eu não posso viver do jeito que eu quero. Eu não posso viver do jeito que eu acho. Eu tenho que viver do jeito que Ele disse que é para eu viver. Isso eu estou dando glória a Deus. Aleluia. Então, todo pecado, querido, consiste basicamente nisso. Basicamente em não reconhecer e não dar glória a Deus. Reconhecer que tudo é dele, que é por Ele e para Ele, são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. Todas as coisas, coisa, é isso mesmo. Tudo que existe é por causa dele, é para a glória dele. Tudo que existe. Até o meu dinheiro, até o seu dinheiro. O nosso dinheiro não é nosso. O nosso dinheiro é dele, para os propósitos dele. Os nossos bens não são nossos. Somos apenas administradores das coisas que Deus fez chegar na nossa mão e vamos ter que prestar conta. E o chamado não é seu. Ele te deu para você fazer um trabalho aqui. Então o chamado não é seu, é dele. Mas Ele usou você para fazer uma obra. E a minha família não é sua, é dele. Ele te chamou para formar filhos para Ele. E o seu trabalho e o meu trabalho é formar filhos que vão glorificar a Ele. E os meus relacionamentos não são seus, são dele. Ele colocou e conectou pessoas com você para você ser um instrumento dele na vida dessas pessoas, para que essas pessoas conheçam a Ele. E o meu tempo não é seu, é dele. Porque vamos ter que prestar conta do nosso tempo. Nós vivemos tantos X dias, tantas horas, tantos minutos. Quantas você usou para Ele, para glorificar a Ele, para dedicar a Ele? Porque, queridos, entender essas coisas vai mudar drasticamente a minha e a sua vida. Se você entende que nasceu para a glória de Deus, para dar glória a Ele e não a você mesmo, então o seu tempo, seu dinheiro, sua agenda vai mudar. Vai ter que mudar, porque você quer dar glória a Ele. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Dar glória a Deus, viver para a glória de Deus, é o único meio de verdadeiramente viver. O resto é só existir. Existiu, morreu, acabou. Mas quem vive para a glória de Deus vai viver eternamente. Eternamente com Ele. Porque o outro também é eterno, mas sem Deus não tem vida. Quem não vem para o reino de Deus vai viver eternamente separado de Deus, onde não há vida. É morte eterna. Morte eterna. Mas não é morreu e acabou. Não, a pessoa vai estar viva, você não. Porque Deus já salvou você. Amém, irmão? Mas quem não tem Jesus, querido, vai viver eternamente no inferno, vai desejar morrer e não morre. Porque vai receber um corpo capaz de suportar o sofrimento eternamente. O fogo não consome aquele corpo, os vermes não consomem aquele corpo, o sofrimento não destrói aquele corpo. Então nós precisamos viver para a glória de Deus, porque fomos feitos para isso. E fomos resgatados para isso, amém, irmão? Então a rebelião é rebelião, não querer dar glória a Deus, não reconhecer a glória de Deus, não devolver a glória para Ele e tomar. Deus disse, eu não divido a minha glória com ninguém. Ele não divide glória com ninguém. Se eu e você nos inflarmos em rebelião, em não querer dar glória a Ele, vamos perecer, irmãos. E nós não fomos chamados para isso.
há uma solução. A gente precisa fazer uma análise da nossa vida e reconhecer: eu estou vivendo para a minha própria glória ou para a glória de Deus? Aqui nós estamos nos encaminhando para o fim. Eu quero que você abra lá em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Aleluia! Talvez você veio hoje, querido, você não queria ouvir uma palavra como essa. Mas a Bíblia diz que nós devemos ouvir aquilo que a gente precisa, não o que a gente quer. Amém, irmãos? Porque o nosso querer, ele é enganoso. Deus disse: os meus planos são melhores do que os seus. Os meus caminhos são melhores do que os seus. Eles vão além dos seus. E os meus pensamentos são mais altos que os seus. Romanos capítulo 3, no versículo 23. Todos os pecados, eles consistem basicamente da incapacidade de dar glória a Deus. Eu lembro, queridos, que quando eu não conhecia o Senhor, eu já me arrependi, isso já ficou no passado, isso não traz condenação, amém, irmãos? Porque eu tenho uma vida toda nova, amém? Mas eu lembro que a minha mãe dizia assim, eu dizia: mãe, eu vou fazer isso, isso e isso. Ela dizia: diga assim, se Deus quiser. Eu dizia: não, se Deus quiser não, se eu quiser. Olha o tamanho da rebeldia. Agora me diga, estava caminhando para o inferno. Se Jesus e a sua mão poderosa, a graça de Deus, não tivesse me alcançado, queridos, meu pé, qualquer hora ia parar no inferno. Meu pé não, o corpo todinho, né? Que com tripa e tudo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo e pela sua palavra, que me alcançou e transformou a minha realidade. Amém, irmãos? A Bíblia diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a Natália, por que você está falando isso? Porque rebelião. Sabe, o pecado que causou a queda de Satanás foi não reconhecer e dar glória a Deus. E também a nossa. Lembra que o homem pecou? Lembra que o homem caiu? Lembra que toda a humanidade estava em pecado? Toda a humanidade estava em pecado? A Bíblia está dizendo aqui nesse versículo que eu e você estamos lendo, Romanos capítulo 3, no versículo 23. Todos pecaram, toda a humanidade pecou. E estavam todos destituídos, separados da vida de Deus. Mas agora, queridos, em Cristo Jesus, nós fomos chamados para dar glória a Deus. Você é a manifestação da glória de Deus, porque em você agora existe uma vida santa que foi colocada por Deus. Amém? De formas diferentes, nós já vivemos para a nossa própria glória. Eu do meu jeito, você do seu jeito, você do seu jeito, você do seu jeito. Eu vivia para mim. Queria fazer o que eu queria, o que eu achava que era certo. Eu acho assim. Mas eu não concordo que seja assim. Na minha concepção é assim. Pois é, estava vivendo uma vanglória, vivendo para a minha própria glória, vivendo para mim mesma, e isso estava me levando definitivamente para muito, muito, muito longe de Deus. A Bíblia diz que quem quer viver para si só, quem quer se isolar, buscar os próprios interesses, ele nega a sabedoria de Deus. Amém? Isaías 43:7 diz: tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, foi eu quem os formou. Aleluia! Aqui está, Senhor, aqui está o povo que te reconhece como Deus, que decidiu viver para ti, Senhor. Eles estão aqui, eles são a manifestação da sua glória. Aleluia! Nós somos a manifestação da glória de Deus, irmãos. Ele diz: traga todos que me reconhecem como Deus, pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. Você viu que ele não disse traga todo mundo que existe no mundo? Traga todos que me reconhecem como Deus. Aleluia. Porque tem que reconhecer Jesus Cristo como enviado do Senhor para salvar a mim e a você. Se não reconhecer, queridos, não tem historinha. Tem que reconhecer que é Jesus. Ei, eu não sou boazinha por mim mesmo. É Jesus
eu sou igual aquela vara que Moisés lançava no chão, uma cobra. Quando lançava no chão, virava uma cobra. Quando ele pegava, virava uma vara de novo. Lança no chão, virava uma serpente. Longe de Deus, todo homem é monstro, toda mulher é monstro, é víbora, é serpente, é pecador, é inimigo de Deus. Mas em Jesus Cristo, Ele reconciliou aqueles que creem, aqueles que recebem. E eles dizem, não, agora é o meu povo que me reconhece como Deus. Esse aqui, eles vão manifestar a minha glória. Aleluia! Eu me alegro, queridos, porque nós estamos aqui para manifestar a glória de Deus. Aleluia! Vivemos para a glória de Deus. Viver para a sua glória, viver para a glória de Deus é a maior realização da sua vida. Quer viver para a glória de Deus? Vou te dar os passos. Eu disse que ia dar, não foi? Para a gente encerrar. Como, Natália, eu posso viver para a glória de Deus? Primeiro, eu já disse que quando você cumpre o seu propósito, você está manifestando a glória de Deus. Você está vivendo para a glória de Deus. Quando você tem consciência da presença, tudo que você faz, se você toma banho, se você come, se você assiste um filme, se você está vivendo para a glória de Deus. Existe um nível em Deus, em Jesus Cristo, uma consciência de quem você é e do relacionamento que você tem com Ele, que tudo que você faz, se você compra, se você vende, se você vai fazer, claro que não com pecado, né, gente? Mas você vai viver para a glória de Deus, tudo que você faz. Tudo que você faz. No seu dia a dia, se você se relaciona, se você se mantém longe do pecado, se você se afasta das pessoas que não tem nada a ver com você, se você não decide botar os olhos no pecado, se você tira os seus olhos do pecado, se você se desvia do mal, se você anda pelos caminhos da justiça, tudo que você faz dá glória a Deus. E você não precisa viver com aquele sentimento de, eu sou pecador, eu pequei, não, eu estou me escondendo de Deus, não vou ceiar, não vou fazer isso. Não, queridos, porque existe um nível em Deus, onde sua vida inteira dá glória a Deus. Natália, isso é impossível. Não, queridos. Primeiro, damos glória a Deus quando o adoramos. O que é adorar a Ele? Adorar não é só cantar louvor. Eu te adoro, Senhor. Não é isso, não. Adorar a Deus não é só cantar louvor, não. Cantar louvor é a coisa mais fácil que a gente pode fazer. Aleluia, a gente canta. Adorar a Deus é viver de uma forma dedicada para Ele. Primeira coisa, reconhecendo que Ele é tudo na sua vida. Que sem Ele você nem vivia, nem respirava. Que você não trabalhava, porque você, se não tivesse Deus, você não teria vida. Segundo, damos glória a Deus quando amamos os outros crentes, os outros cristãos, os irmãos. Sabe aquele irmãozinho que é bem chatinho? Não sei se você tem. Todo mundo tem. Pois é, esse irmão aí é para você amar. Quando nós amamos os outros cristãos, que não são da nossa denominação, que não são da nossa igreja, que não gostam das mesmas coisas que nós, que eles são de outro chamado, que eles têm outra característica, é para a gente amar. Quando você ama os outros, por quê? Quando você nasceu de novo, você veio para uma família, e a família é de Deus, e Ele não quer que ninguém fique falando mal dos filhos dele. Então, o que acontece? Quando você ama os outros cristãos, os outros irmãos, você está dando glória a Deus. Você fez parte de uma família. E essa família não é sua, ela é de Deus. Você é membro dessa família, Ele te aceitou nessa família, te inseriu nessa família e não constituiu a gente como juiz para poder dizer quem é feio, quem é bonito, quem está certo, quem está errado. Quem diz essas coisas é Ele, amém? Aleluia! Vocês estão aqui? 3, damos glória a Deus ao nos tornar como Cristo. E é possível, Natália? Pois é, nós estamos aqui para crescermos e amadurecermos, para ficar semelhante a Jesus Cristo, porque Filho de Deus é parecido com Jesus. Meu Deus, não é possível. Porque Deus não pediria algo que nós não fôssemos capazes. Como foi que Jesus andou aqui? Ele brigava com todo mundo, ele chutava o pau da barraca, ele perdia as estribeiras, ele andava discutindo com as pessoas. Não, querido, ele andou em amor. Até no dia que ele chutou aquelas mesas lá no templo, era amor.
Estava citando Isaías, dizendo: a minha casa é casa de oração, vocês estão transformando, isso aqui é lugar de Deus. E ele estava reivindicando algo que o povo tinha direito. Mas se a gente briga porque a gente está na carne, a gente não está manifestando Jesus. Não tem ainda Jesus nessa característica aí não. Ainda é carne em nós. Amém? Jesus resolve isso. Damos glória a Deus a nos tornar como Cristo. 4. Damos glória a Deus servindo as outras pessoas com os nossos dons. Eita, Jesus amado. Como é que você dá glória a Deus? 5 formas de você dizer assim: eu vou viver para a glória de Deus. Você tomou a decisão hoje. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu disse que mudaria a sua agenda. Eu disse que mudaria suas prioridades. Eu disse que mudaria seu tempo. Eu disse que mudaria muita coisa. Isso tudo que eu estou dizendo, você está dizendo: ah, isso é basiquinho, viver para adorar a Deus. Isso é basiquinho, qualquer pessoa consegue. Analisa aí se é isso mesmo. Você está vivendo para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Você está adorando quem? Como é que está o seu tempo? Quanto tempo você dedica para Ele? Quanto tempo dedica para os irmãos? Como é que está esse negócio aí para você saber se vive para a sua própria glória ou para a glória de Deus? Ah, eu quero servir a Deus. Pois é, servir a Deus, adorar a Deus e viver para a glória de Deus requer uma mudança drástica na nossa vida. Ah, Natália, vou deixar de trabalhar. Não, queridos, você vai trabalhar para a glória de Deus. Amém, irmãos? Não para a sua própria glória. Nós damos glória a Deus falando de Jesus para as outras pessoas. Amém? Viver o resto da sua vida para a glória de Deus vai mudar a sua vida. Você, às vezes, terá que pegar o caminho mais difícil ao invés do mais fácil. Porque você vai precisar da glória a Deus. Não, se eu for por aqui, eu dou glória a Deus. Mas se eu for por aqui é mais rápido. Mas assim, sabe? Eu dou um jeitinho. Pois é. Viver para a glória de Deus vai fazer. E alguém vai perguntar: mas rapaz, por que você não faz assim? Porque por aqui, desse jeito, não dá glória a Deus. Desse jeito aqui é a forma que Deus se agrada. E às vezes é o caminho mais difícil, mas você vai fazer ele. Por quê? Porque você quer viver para a glória de Deus. Amém? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. As leis do Brasil, no que se refere a impostos, ela é um caminho bem mais complicado, no sentido de tem mais custo. Mas é a forma de dar glória a Deus quando você paga todos os impostos, quando você compra e vende dentro da lei, quando você emite nota fiscal, quando você paga os devidos impostos, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Às vezes você vai precisar tomar um caminho mais difícil do que o mais fácil. Por quê? Porque você quer viver uma vida para a glória de Deus. Não é verdade? Jesus fez isso. Lembra no Getsemane? Jesus poderia viver aqui para agradar a vida dele. Mas ele decidiu sacrificar a vida dele para agradar a Deus. Ele diz, queridos, que se quem quiser ter a sua vida confortável e egoísta aqui, pode ter, mas não vai passar disso aqui, vai perder. Jesus disse, eu não vou ficar dizendo assim não. Deixa eu ver onde é que está o texto, esqueci. Mas ele disse isso, que aquele que quer viver a sua vida do jeito que ela é aqui na terra vai perder. Negócio de igreja, negócio de Jesus. Eu não mato, não roubo, não fumo, não me prostituo, não faço nada. Para mim, eu vivo melhor do que um bocado de crente aí. Pois é, vive bem, mas vai ser só aqui. E não vai passar disso aqui. Quem quer viver e ser ridicularizado, porque olha os crentes, olha não sei o que, esse aqui ele disse, essa é a vida que muitas vezes você vai ter que enfrentar, mas deixa comigo que eu garanto para você recompensas eternas, aleluia. Então olha, Deus está fazendo um convite aqui agora. Você vai viver para você mesmo ou vai viver para a glória de Deus? É o momento da decisão. Você não veio aqui assistir uma palestra, você veio ouvir a palavra de Deus que transforma a sua vida. Não é uma palavra que vai acrescentar informação. Hoje eu aprendi isso. Não, é uma palavra para transformar a nossa vida, para mudar a nossa vida. Ele está fazendo um convite, ele está fazendo uma pergunta. Você vai viver para a sua própria glória? Vai viver a vida para você?
ou você vai viver a vida para a glória de Deus? Como é que vai ser os seus dias? Nesse momento ele está convidando. Está convidando pessoas que queiram viver. E outra, ele deixa claro, há recompensas eternas. Mesmo que aqui você não tenha recompensa, porque aqui não é a sua casa. Você não chegou em casa ainda. Meu irmão, diga: eu ainda não estou na minha casa. Diga: minha casa é o céu. As recompensas estão lá, queridos. É lá que você vai receber recompensa. Porque Jesus disse que se você quer recompensa dos homens aqui, você vai ter e vai ficar só por isso mesmo. Se você faz algo para alguém dizer assim: muito bem, Carol, você canta muito bem, ele diz: pronto, você já recebeu sua recompensa. Agora, se você faz, não importa se alguém me elogia ou não, se alguém está vendo ou não, existe um Deus que prescruta a todos os corações e pensamentos, as intenções, e Ele tem recompensas eternas para aqueles que querem viver para a glória dEle. Amém? Você quer viver para a glória de Deus? Entregue a sua vida ao Senhor, dedique-se, arrependa-se se você viveu de forma egoísta, buscando só os seus interesses, se você viveu só para a sua própria glória, fazendo só o que você queria. Você pode se arrepender e mudar isso hoje, amém? A única forma de realmente viver é viver para dar glória a Deus, é viver para a glória de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer, irmão, creia. Creia que é possível, creia que Jesus é poderoso para mudar a sua realidade, creia que Ele muda as histórias, as circunstâncias, creia, aqui está um monte de gente que pode testemunhar para você que é possível. Creia em tudo que Ele fez, o sacrifício que Ele fez, creia que Deus ressuscitou Ele dos mortos, creia que Ele foi a salvação, o Salvador enviado de Deus para salvar a humanidade, creia nessas coisas, e depois receba. Só precisa receber. Recebe tudo que Ele já fez por você. Porque se você ficar dizendo: não, eu não preciso, eu não quero, Senhor, não, aqui tá bom, essa área não mexe, eu não preciso disso. Recebe tudo que Deus tem, amém, irmãos? Vamos viver para a glória de Deus. Quero convidar você a ficar de pé.